Boa tarde a todas. Hoje vamos começar, sou Adriana Soares, hoje vamos começar este canal do YouTube. Eu aqui conto histórias de pombagiras, e outros coisas que vão chegando à minha mão e que eu quero partilhar com toda a gente. Eu tenho o meu círculo de membros, é feito especialmente para elas, porque fica sempre aqui disponível para quando quiserem ver, mas também para todas as outras pessoas. Se gostarem do conteúdo deste canal, subscrevam o canal. Peço para pedirem gosto na publicação, é uma forma de agradecimento. E vamos começar hoje com a primeira parte do livro de Giovanni Papini, que tem como tema o diabo. Vamos começar com a introdução, que diz o seguinte: sobre o diabo foram escritas centenas de volumes. Eu não teria tido a ousadia de escrever um a mais se não fosse a certeza de que este meu é diverso de todos os outros. Diverso da intenção, diverso no espírito, diverso ao menos em grande parte no método e no conteúdo. Para dizer de chofre o essencial, creio poder afirmar que este é o primeiro livro sobre o diabo escrito por um cristão de acordo com o sentido mais profundo do cristianismo. Este livro não é uma história das opiniões e das crenças acerca do diabo. Uma incursão mais ou menos erudita ou mais ou menos divertida, através das antigas e modernas lendas sobre o diabo. Um seco tratado especulativo declarado na escolástica tradicional. Um pontuário ascético para proteger as almas das artimanhas e dos assaltos do demónio. Uma recolha de santas inventivas ou de metralhas oratórias contra o antigo adversário. Uma história dos deputados terrestres do diabo, isto é, feiticeiros, ocultistas e quejandos. Uma orgia romântica de literatura satanista com as correspondentes missas negras e outras imbecilidades bestiais. Uma elucubração metafísica acerca do problema do mal, como fez kantiano Erard. E, por fim, nem sequer é como alguns leitores apressados a quem poderia parecer uma defesa do diabo. Procurei, sobretudo, guiado por um sentimento de caridade e misericórdia, estudar, libertando-me de preconceitos e prevenções, os seguintes problemas. As verdadeiras causas da rebelião de Lúcifer, que não são as vulgarmente acreditadas. As verdadeiras relações entre Deus e o diabo, muito mais cordiais do que se imagina. A possibilidade da tentativa, por parte dos homens, de fazer tornar Satã ao seu primitivo estado, libertando-nos, a nós, de toda a tentação do mal. Pelo que toca aos dois primeiros problemas, busquei sempre apoiar as minhas observações em textos do Antigo e do Novo Testamento, dos doutores da Igreja, dos filósofos e dos escritores cristãos. Pelo que toca ao último problema, contentei-me com aludir a conjecturas e esperanças que, embora não sejam confirmadas por provas dogmáticas, se me afiguram em perfeita harmonia com a concepção de um Deus definido como absoluto amor. Os leitores encontraram neste livro muitas novidades. Devo, no entanto, advertir que algumas dessas novidades assumirão um aspecto de novas tão somente aos olhos de quem não conhece bastante a patrística e a literatura cristã. Até ao século XVI, a liberdade de interpretação dos dogmas foi muito mais lata do que o é hoje. E tanto que hoje ela mal se imagina. E deve advertir-se que nem todas as opiniões que não tocavam o núcleo do dogma foram, pela Igreja, consideradas heréticas. Note-se mesmo que uma tal liberdade de especulação teológica e filosófica floresceu precisamente naqueles séculos em que a Igreja cristã tinha mais do que hoje viço e vigor de fé. Espero, portanto, que os honestos guardiões da ortodoxia não se escandalizarão demasiado de certas ousadas expressões da minha esperança cristã e que atendam ao espírito e ao intuito que não a certas intemperanças da letra. Este livro é o resultado de leituras e investigações que duram há anos. Não é de hoje que a minha mente anda tentada pelo problema das relações entre o diabo e os homens. Já em 1905 tinha eu somente 24 anos e escrevi 2 moralidades fantásticas intituladas Disse-me o Demónio,
e O Demónio Tentado, que foram publicadas no volume Trágico Cotidiano. Esta ideia nunca mais me abandonou, tanto que em 1950 escrevi um breve drama em 3 tempos, O Diabo Tentado, que foi transmitido 2 vezes pela rádio italiana e que publico agora impresso em apêndice a este livro. Naturalmente, de 1903 a 1953, a minha concepção de Satã mudou quase por completo. O cristianismo alterou os motivos da atração, mas talvez a minha simpatia da juventude pelo anjo caído tivesse um significado premonitor. Também o demónio faz parte do mundo sobrenatural e cristão. Pode entrar-se no reino de Deus, ainda mesmo pelo negro portão do pecado. Subscrevo e tomo à minha conta estas corajosas palavras de Gran Gren, onde Deus está mais presente, lá também se encontra o seu inimigo, e ao invés no lugar de onde o inimigo se ausenta, desesperamos por vezes de encontrar Deus. Seríamos tentados a crer que o mal não é senão a sombra projetada do bem, na sua perfeição, e que nós conseguiremos um dia compreender a própria sombra. Este livro é dedicado a todos os amigos que não sejam secretamente um pouco inimigos e todos os inimigos que poderiam vir a ser, porventura, amanhã novos amigos. Mas eu o dedico, sobretudo àqueles leitores próximos ou longínquos que estejam munidos, ao mesmo tempo, de bom entendimento e de boa fé. Vamos começar agora no primeiro capítulo, e o primeiro capítulo fala sobre o que é necessidade de conhecer o diabo. Começamos primeiro pelos desígnios do autor. Há no mundo das grandes religiões um ser à parte que não é bicho nem é homem, nem muito menos Deus. E contudo, este ser serve-se dos bichos, escraviza os homens e ousa medir-se como próprio Deus. É, segundo o dogma cristão, um anjo que comanda uma legião de anjos, mas um anjo caído, desfigurado e maldito. Ele é odiado dos próprios que fizeram promessa de amar os inimigos, é temido pelos próprios que mais diversos dele são e mais longe se acham, isto é, os santos. É obedecido e imitado pelos próprios que não creem ou dizem não crer na sua existência. Os teólogos, desde há vários séculos, mal dele cochicham, como envergonhados de acreditar na sua presença real, ou como se tivessem medo de o fitar de cara e lhe sondar a essência. Os pais da Igreja e os escolásticos dele usam discorrer com vagar, consagrando-lhe tratados inteiros. Hoje, ao revés, os seus tímidos sucessores contentam-se em dele falar de fugida no capítulo dos anjos e do pecado original, a modos, com cautela e pudor, como se temessem escandalizar os espíritos livres que expulsaram da boa sociedade a inteligência, as superstições medievais. Os filósofos, com efeito, não se dignam chamar aquele ser como o seu verdadeiro nome, conquanto não possam evitar falar dele sob nomes mais abstratos e por isso mais decentes. Um deles, o famoso Alain, escrevia com ar satisfeito em 1921: Le diable assume la même sorte de toute l'apparence. Porque o diabo, para este empertigado e perentório racionalista, era o quê? Uma aparição. Isto é, qualquer coisa captável pelos sentidos, e pois que já não mostra os seus cascos, nem a sua garranca cornuda, quer dizer que deixou de existir. Bem, sabemos que a imbecilidade dos filósofos profundos é tão desmedida que apenas a supera a infinita misericórdia de Deus. Mas os poetas e os narradores, isto é, os artistas não menos sensíveis aos eflúvios espirituais e que conhecem a vida humana e sobre-humana mais de perto que os malabaristas de conceitos, não são do mesmo parecer. Já de há séculos que os poetas assentaram arraiais nos postos desertados dos teólogos e filósofos. Desde há séculos que são atraídos pela terrível imagem do grande adversário, pela sua grandeza tétrica e a sua tristeza atroz.
mesmo hoje, nos mais divinos poemas, nas tragédias mais repassadas de claro e escuro, nos romances mais introspectivos, nas mitologias requintadas dos moralistas e dos imoralistas e até nas esquisitas ou triviais películas de cinema, o anjo fulminado é presente, falante em mil acomodações e posturas. O povo relembra-o sem cessar, pronuncia volta e meia os seus nomes, ainda que nem sempre cônscios de viver sob o seu domínio. Há coisa de 30 anos, as intituladas pessoas cultas, os administradores da inteligência burguesa, não se ocupavam dele ou acolhiam com um risinho à socapa o seu nome, como se fosse de uma velha personagem do teatro de fantoches. Hoje as coisas mudaram bastante. Até mesmo os empresários do espírito puro, até mesmo os literatos ao serviço da alta roda deixaram de sorrir. Em derradeiro, os teólogos começaram a discorrer abertamente sobre o assunto, sem eufemismos prudenciais. O demónio recuperou os seus direitos de cidadania na República da Cultura. Depois do desencadeamento de 2 guerras e das saturnais de ódio e ferocidade, depois de tantíssimas contraprovas e confirmações da sua influência e do seu poder, Satã é reconhecido não somente como criatura poética, mas também como um dos protagonistas da história. A despeito deste reaparecimento na esfera do verdadeiro ou do verosímil, o diabo é ainda pouco conhecido. Este ser infame, e todavia famoso, invisível e todavia omnipresente, ou negado, ou adorado, ou temido, ora objetivo de vilipêndio, que teve os seus cantores e os seus sacerdotes, os seus cortesãos e os seus mártires, é ainda mais popular do que compreendido, mais afigurado do que desentranhado. É preciso enxergá-lo com olhos novos, acercá-lo com novo espírito. Não já com o servilismo do feiticeiro que quer aproveitar-se dele ou com o terror do devoto que quer defender-se contra ele, mas com os olhos e com o espírito de cristão que quer ser cristão até às últimas consequências, às mais temerárias do cristianismo. Ele chama-se em hebraico Satã, isto é, o adversário, o inimigo. Chama-se em grego o diabo, isto é, acusador, o caluniador. Mas é lícito a um cristão odiar o inimigo? É lícito aos homens caluniar o caluniador? Os cristãos até à data não têm sido bastante cristãos para com Satanás. Temem-no, fogem-no ou fingem ignorá-lo. Mas se o medo pode, uma ou outra vez, salvá-los das suas tentações, não é certo? Arma de salvação para o futuro e para o remanescente dos homens. Cristo, exemplar divino do cristão, falou com Satã durante 40 dias e acolheu o beijo daquele em que Satã se encarna para o conduzir à morte. Ainda mais perigosa do que o medo é a indiferença que acaba, as mais das vezes em cumplicidade culposa das ofensivas diabólicas. Quem não esteja em guarda é mais facilmente sobrepujado e capturado. Desta vez também foi um poeta que adivinhou a verdade. Vou traduzir isto em português porque isto está em francês. Pelo belo do diabo. Quem escreveu isto foi Baldarine, que diz o que é. O diabo apresenta-se de uma forma bela. Nem com o medo, nem com a ignorância podemos suprimir um príncipe deste mundo, que faz sentir continuamente o seu pavoroso domínio. Para libertar o povo cristão do demónio, e para sempre, é bem mais aconselhável e mais conforme ao mandamento evangélico do amor, tentar conhecê-lo mais exatamente e profundamente. Não já para ficar preso nos seus laços ou participar nas suas operações, mas para melhor nos precavermos, tentando fazê-lo regressar à sua natureza original de anjo, de luz. Compreender é aviamente para amar. O cristão não pode e não deve amar em Satã a rebelia, o mal e o pecado, mas pode e deve amar nele a criatura mais horrivelmente infeliz de toda a criação, o chefe e o símbolo de todos os inimigos, o arcanjo, que foi um dia o mais próximo de Deus. Talvez que unicamente o nosso amor possa ajudá-lo a salvar-se, a tornar-se de novo qual foi no princípio,
o mais perfeito dos espíritos celestes. Salvando do ódio de todos os cristãos, todos os homens serão para sempre salvos do ódio. Cristo amou os homens, inclusivamente os rebeldes, e os corruptos e os bestiais, até ao ponto de tomar sobre si todos os nossos pecados, até ao ponto de morrer por nós de uma morte infame. Não poderá dar-se que ele tenha querido libertar-nos da escuridão do demónio, na esperança de que os homens, por seu turno, possam libertar o demónio da sua condenação? Não poderá dar-se que Cristo tenha redimido os homens a fim de que estes, mediante o divino preconceito de amar os inimigos, venham a ser dignos de sonhar um dia a redenção do mais funesto e obstinado inimigo? Um verdadeiro cristão não deve ser malvado nem com os malvados. Não deve ser injusto nem com os injustos. Não deve ser cruel nem com os cruéis, mas deve ser tentador do bem, mesmo com os tentadores do mal. Veremos, pois, avizinhar-nos de Satã com espírito de caridade e justiça, não para nos tornarmos seus admiradores e imitadores, mas com o propósito e a esperança de o libertarmos de si mesmo e, portanto, nós dele. Talvez ele não aguarde senão um movimento da nossa compaixão para encontrar em si a força de renegar o seu ódio, isto é, para libertar o mundo inteiro do senhorio do mal. Este livro não é e não quer ser uma defesa ou uma apologia de Satanás. Nada mais me desgosta e repugna do que os vis, idiotas e perversos arroubos do satanismo medieval ou romântico. Detesto com toda a minha alma esses desvaneios de súcubos, de possessos e de baixos decadentes. Este livro quer apenas ser uma rebusta, mais atenta, leal e serena, da origem da alma, da sina, da essência do diabo, igualmente alheia às complacências ocultistas e às escandescências pietistas. Quer fazer conhecer o adversário na sua verdade, para que a verdade seja preâmbulo à sua e nossa redenção. Até hoje Satã foi odiado, insultado e amaldiçoado, ou então imitado de canto e adorado. Este livro, ao invés de propor-se um fim completamente diverso e novo, o de tornar compreensível cristamente aos cristãos. A tragédia cristã. Há uma tragédia que teve começo no princípio do tempo e que ainda não chegou ao fim. Uma tragédia misteriosa e imane, da qual poucos mesmo entre os cristãos são espectadores. Há 3 únicos teatros: o impiero, a terra e o abismo. Há 3 únicos protagonistas: Deus, Satã e o diabo. E como todas as tragédias, esta desenrola-se em 5 atos. Primeiro ato: Satã rebela-se contra o Criador. Segundo ato: Satã é vencido e precipitado no abismo. Terceiro ato: Satã, para se vingar, seduz o homem e dele se assenhoreia. Quarto ato: o homem-Deus, com a sua encarnação, vence Satã e fornece, por sua vez, aos homens as armas para o vencer. Quinto ato: no fim dos tempos, Satã procura a desforra por meio do Anticristo. E estamos ainda no quarto ato, porventura nas últimas cenas, quando se abrirá o quinto. Já se descobrem alguns sinais. E como acabará este ato derradeiro? Com uma catástrofe ou uma catarse? O homem é o mais débil e efêmero dos 3 protagonistas. E, no entanto, é precisamente ele, o homem, o preço e o supremo objeto deste longíssimo e alternado debate na guerra entre o Criador e o Destrutor, entre o amor e o ódio, entre a afirmação e a negação. Satã subtrai o homem a Deus. Cristo rapta-o a Satã, mas Satã procura, por todos os meios, reconquistá-lo e parece quase consegui-lo. Fará uma tentativa derradeira e será vencido. Vencido para sempre, vencido porque encadeado para todo o sempre no seu abismo, ou vencido pela omnipotência do amor, que o há de reconduzir ao seu posto celeste? Ninguém sobre a terra pode dar a resposta, mas o homem, o mais inerme dos protagonistas, tem uma palavra a dizer antes que termine a tragédia. O diabo, senhor dos homens. Não quero ser acusado de exagero. Recopio, portanto, tais quais as palavras de um dos mais famosos teólogos católicos, Matias
Joseph Scheban, no seu celebrado livro sobre os mistérios do cristianismo. Ele diz: é doutrina de fé, escreve Scheban, que o género humano, pelo pecado de Adão, ficou prisioneiro e escravo do demónio. Como na sua totalidade, por via de Adão, a sua cabeça foi vencida pelo diabo, seguindo as sugestões do demónio, foi arrancando da sua união com Deus. Assim, agora lhe está sujeito, lhe pertence e ele forma o reino sobre a terra. E é-lhe tão estritamente ligado que por si não pode, em nenhum modo, recuperar a liberdade perdida dos filhos de Deus, nem reaver a perfeição sublime da qual foi precipitado. Prescindindo da redenção do homem-Deus, a sua prisão é absoluta e total. Scheban reporta-se para confirmar as suas afirmações a vários passos do Novo Testamento que não deixam dúvida alguma acerca da nossa terrível condição de prisioneiros e escravos do diabo. Aos espíritos simples, parecerá inaudito que o Pai, um Pai amoroso e misericordioso, abandona à mercê do seu pior inimigo aquele que por ele foi criado, aqueles que por ele foram criados e destinados à salvação. Pasmam à ideia de que o pecado pessoal de um pai e de uma mãe, por grande que seja, deve ser descontado coletivamente por toda a sua posteridade ao longo de gerações e gerações durante milhares de anos. E ainda mais se escandalizam ao pensar que o rebelde adversário maligno, em vez de ser confinado no abismo, tenha recebido como sua absoluta propriedade, como servos e reféns, todos os filhos daquele homem que, por sua própria culpa e instigação, miseramente caiu. Mas os textos sagrados e os ensinamentos da dogmática não permitem tergiversações. Os espantos da gente ingênua não têm qualquer peso perante os mistérios dos imprescutíveis decretos divinos. Scheban diz-lo explicitamente. É doutrina de fé que a humanidade é prisioneira e escrava do demónio. Todo o católico sujeito à Igreja docente deve acreditar que os homens são prisioneiros e escravos do diabo, que a terra é o reino de Satanás. Duros est hic sermo. Mas não há escape. Quem não creia firmemente ser súbito e servo do demónio não pode chamar-se católico, porque de facto este nosso encarceramento e servitude não foram suprimidos pela redenção. Antes da vinda de Cristo, todos os homens eram por necessidade prisioneiros e escravos do demónio. Após a vinda do homem-Deus, foram redimidos, resgatados, libertados, tão só os que são intimamente ligados a Cristo, que se tornaram pela fé e pelas obras num todo com Ele. Mas os cristãos são ainda sobre a terra uma minoria, e entre aqueles mesmos que se dizem cristãos, quantos na realidade o são apenas de nome e através de cerimónias exteriores. Cada cristão, mercê da água do batismo, declara renunciar a Satã e às suas pompas, e virtualmente é lavado da mancha do pecado original. Mas a maior parte dos batizados, atingida a idade adulta, não se mantém fiel à promessa feita em seu nome pelo padrinho no batismo e cedem de uma maneira ou outra às lisonjas e às tentações de Satã. Pouquíssimos, raríssimos, mesmo entre os cristãos, são os que logram conservar intacta a virtude da pia batismal. Pouquíssimos, raríssimos são os que conseguem ensimismar-se com o Salvador, unir-se a Ele e na dor da sua paixão e no fogo da sua caridade e soltarem-se deste modo da sujeição ao diabo. Daí resulta que hoje, como ontem, e quase totalmente o género humano, todos os que não aceitam Cristo, mais a maioria dos intitulados cristãos, é escravo e prisioneiro de Satanás. O próprio Scheban não o ignora. Ele agora sujeita, pertence-lhe. O espetáculo da vida humana após a redenção confirma, e assustadoramente, essa tremenda verdade da teologia católica, bem o saiba Santo Agostinho, quando afirma que o mundo é pocitus e maligno. Confirma-o de sobejo o que hoje acontece sobre a terra.
onde já despontaram os arautos e as estafetas do anticristo. Mas se isso é verdade, e é o sem contestação, porque maravilha os escravos e os prisioneiros do diabo curam tão pouco de conhecer e de estudar a índole e a figura desse déspota e carniceiro. Quer-nos parecer que um tal estudo, principalmente para os cristãos, é essencial, inadiável, de primeira necessidade. Para os que ainda recordam possuir uma alma conta, acima de tudo, o amor de Deus, mas logo depois é necessário o conhecimento daquele que, por vontade de Deus, nos possui e domina, o diabo. Diabologia e demonologia. Na sua carta aos teólogos, o Papa Celestino VI, ao qual se pode mover uma única censura, a de não ter existido, exortava os cultores da ciência de Deus a um renovo da dogmática. Não já para abolir ou alterar os dogmas, pois isto seria outra diabólica, mas para os aprofundar no espírito da revelação e da tradição, para os configurar e os demonstrar em modos novos, mais apropriados às mentes modernas, que não podem nem querem aceitar os esquemas da escolástica medieval. Esta obrazinha procurará, seja embora num só ponto da teologia, corresponder ao desejo do Santo Pontífice Celestino. A queda dos anjos rebeldes e o influxo de Satanás na vida humana não podem propriamente ser ditos dogmas, mas são puras verdades da fé conexas com o dogma do pecado original. E assim, como o diabo, segundo os mesmos teólogos, interfere nas coisas do mundo e do espírito humano em maior escala do que em geral se imagina. Não deve parecer incôngrua e impertinente a tentativa de criar, ao lado da teologia, uma diabologia. Nas obras da dogmática, e especialmente dos pais da Igreja e dos grandes doutores da escolástica, arrasou-se acerca do diabo e da sua guerra ao homem, mas não se poderá, de certo, pretender que a ciência de Deus abranja, sob o mesmo nome, a ciência do diabo. E, contudo, conforme vimos dizendo, um estudo mais afincado e persuasivo do grande inimigo, nosso patrão, aparece sempre como mais necessário, porque os efeitos do seu poder sobre a existência dos indivíduos e dos povos são dia a dia mais flagrantes. Existem, bem sei, volumes que têm por título demonologia, mas, para quem não sabe o que é demonologia, é o estudo dos demónios. Mas, quando se abrem, repara-se que estes tipos de... Espera lá. Que estes livros se ocupam muito mais dos servidores infernais e terrestres do diabo do que ele mesmo. Estes tratados foram compostos na origem para uso dos juízes eclesiásticos e leigos, encarregados nos processos de feitiçaria e, por isso, em vez de analisarem a essência, a natureza e a queda de Satã, dedicam-se em grande parte a narrar as artes dos magos e dos encantadores e, sobretudo, os hábitos e crimes das bruxas, nigromantes, mulheres de virtude e semelhantes figuronas. Lá se discorre amplamente acerca de evoluções e sortilégios, íncubos e súcubos. Para quem não sabe, íncubos e súcubos são demónios que fazem sexo com homens e mulheres. Sabá e a missa negra. Processões diabólicas e pactos com o demónio, satanistas e seus fámulos. Mas a figura poderosa e tremenda de Lúcifer, a qual dá origem a todo esse fantástico desfile de mistérios e de turpitudes, aparece só em pano de fundo, como a daqueles soberanos do Oriente, que raro se mostravam reinando por intermédio dos seus servos e ministros. A demonologia atrai, pois, com esse acervo de documentos e anedotas, os amadores da psicologia humana e, sobretudo, dos diletantes do pitoresco ou rido, mas pouco ou nada nos diz acerca do problema das origens e da sorte de Satã. A diabologia, ao invés deixa deliberadamente de fora todas as curiosidades romantescas ou romanceadas acerca das artes mágicas e das obsessões satânicas para reverter a atenção no terrível protagonista que Deus fez precipitar do céu sobre a terra.
A diabologia quer examinar em que consiste a alma e a culpa de Satã. Quais foram as causas da sua queda, quais as suas relações com o Criador e o Homem-Deus, quais têm sido as suas encarnações e as suas operações e o que pode, enfim, compreender-se da sua potência atual e da sua sorte futura. A diabologia distingue-se da demonologia, pela razão que o pavoroso drama que é a vida do homem se propõe conhecer a fundo um dos autores do drama e não já as proezas dos seus comparsas subalternos. Devo advertir que este pequeno livro não pretende ser um vero e rigoroso tratado de diabologia, mas tão só um primeiro esboço, forçosamente cheio de lacunas e imperfeitos. Como diz o subtítulo, trata-se de uma coleção de notas e reparos com vista àquela futura suma diabólica, que mais século menos século um outro São Tomás deverá compor. Vamos ficar por aqui. Amanhã temos mais e espero que vocês gostem. Esta é uma primeira apresentação do livro. É um livro que eu adoro, adoro, adoro. Este e outros como ele. E espero que vocês gostem tanto como eu. E talvez, para quem não crê em tudo aquilo que é dito acerca de Satanás e acerca daquele que chamam de Deus, acho que vão gostar bastante deste livro. Beijinhos no coração. Até amanhã.